Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Saudáveis, nesse nosso bate-papo sobre saúde. Eu sou Tainá Quintela Assis, farmacêutica, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações. Bora! Antes da gente entrar de fato, né, no PNI, falar da importância dele, por que nós profissionais de saúde precisamos conhecer esse programa tão rico e tão maravilhoso criado pelo nosso governo, né, lá na década de 70, a gente já vai entrar nesse bate-papo. Vamos entender um pouquinho o que é uma vacina. É porque às vezes a gente fala sobre a importância de se imunizar, a importância de se vacinar, mas a gente ainda não sabe ao certo o que é uma vacina. Eu tenho aqui uma definição que eu busquei no dicionário que diz que uma vacina é uma substância biológica projetada para estimular o sistema imunológico de uma pessoa e criar uma resposta imunológica protetora contra um agente infeccioso específico. E aí fica tudo muito em termos técnicos, vamos tentar destrinchar um pouquinho isso. Então, uma vacina nada mais é do que essa substância criada, ela pode ter ali dentro dela uma forma inativada do patógeno. O patógeno é o que vai causar a doença, ela pode ser partes desse patógeno, ou seja, parte do causador da doença, ou as toxinas produzidas pelo causador dessa doença. Por exemplo, nós temos algumas bactérias, nós temos vírus, nós temos fungos, enfim, diversas coisas. E alguns deles soltam toxinas. E aí você pode pegar essa toxina que ele solta e com ela compor uma vacina. Ou você pode pegar parte da bactéria e com essas partezinhas, né, quebradas da bactéria, transformar isso numa vacina. Ou você pode pegar até mesmo uma bactéria inativada, ou seja, uma bactéria que não tem capacidade de causar a doença e injetar na pessoa como uma espécie de, como uma forma de vacina, né? Na verdade, como uma vacina. E aí, com isso, você faz com que aquele sistema imunológico daquela pessoa, né, o organismo daquela pessoa, quando ela recebe essa vacina, quando ele é exposto a esses componentes do patógeno, ele desencadeia uma produção de anticorpos e outras defesas imunológicas, tá bom? E esses anticorpos, essas defesas todas são produzidas, o corpo cria uma espécie de memória. Ele permite que o sistema imunológico responda, essa memória, né, permite que o sistema imunológico responda de uma maneira mais eficaz se a pessoa for exposta de fato a essa doença no futuro. Então, você recebe esse pedaço dessa bactéria, desse vírus, ou a toxina, ou a bactéria inativada, um vírus inativado, você recebe isso no seu corpo, o seu sistema imune reconhece esse pedaço, essa partícula, isso que foi inserido, e começa a produzir anticorpos para te proteger contra esse pedaço que ele reconheceu. E esses anticorpos que ele produz ficam meio que guardados. Seu organismo agora sabe, se ele for exposto a essa doença, qual anticorpo que ele precisa produzir para combater essa doença. Essa é o que a gente chama de memória imunológica. E a vacina ajuda justamente nisso, a criar essa memória imunológica. Para isso, você não vai precisar ser exposto primeiro à doença para gerar a memória. Você já vai ter ela com você. Então, quando você for exposto à doença, muito provavelmente você não vai desenvolver sintomas, ou se desenvolver algum tipo de sintoma, vai ser na forma mais leve possível, porque o seu corpo já vai estar preparado para reagir àquela doença. É como se a gente criasse mini soldados, né? A gente estivesse dando para o nosso organismo a informação necessária para ele criar soldados para nos proteger contra uma possível guerra contra as bactérias e os vírus no futuro. Então, se algum dia você for exposto a essa doença, o seu corpo já vai estar preparado para se proteger dela com os soldadinhos que você já deixou criado lá direitinho no corpo. Essa é a importância da vacina. Elas desenvolvem assim um papel fundamental na proteção, na prevenção, né, das doenças e também na erradicação de epidemias e na proteção da saúde pública, porque, né, epidemia é uma situação de saúde pública, é nacional, por isso que o PNI ele é um sistema nacional. Elas são uma das intervenções médicas mais bem-sucedidas e seguras já desenvolvidas. É legal a gente saber o que é uma vacina e a importância da vacina, né? O que ela faz no nosso corpo, porque quanto profissional da saúde, na hora de você orientar um paciente, você precisa saber dizer para ele por que ele precisa daquilo. Às vezes a pessoa está ali cheia de dúvida, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dúvidas e formas, né, de talvez quebrar isso nos pacientes.
ele está cheio de dúvida, cheio de medo, ele não entende o porquê daquilo, e aí sabendo o que é, você vai saber explicar por que que ele precisa, qual a importância daquilo no organismo, tem todo esse contexto e é bem legal a gente saber, né, o que que se trata uma vacina e nem sempre a gente sabe o que se trata uma vacina, mas está aí uma explicação bem legal para vocês. E aí a gente entra no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. E o PNI, gente, além dele ser um programa que ajuda muito nessas questões de saúde pública, ainda existem, como eu falei, diversos mitos, diversos preconceitos, diversas dúvidas em cima desse programa. Por isso, esse episódio de hoje é para a gente falar um pouco disso e tentar bater esse papo, fazer essa troca, enquanto profissionais da saúde, o que, que a gente pode fazer para ajudar não só a divulgar o PNI, mas fazer com que as pessoas também tenham uma maior adesão ao programa. Levem seus filhos, vão se vacinar e façam isso com frequência em todas as campanhas ou até mesmo atualizem suas cadernetas de vacina. Enfim, é muito importante mesmo a gente bater esse papo sobre o PNI. E aí vamos falar então um pouquinho primeiro de como é que surgiu essa criação do PNI, né? Da onde surgiu esse programa, né? Não foi da cabeça de quem, em que momento que surgiu o PNI. Ele surge lá na década de 70, mais especificamente em 1973, no contexto do regime militar, olha isso, como uma resposta a uma epidemia de meningite. O nosso país estava vivendo um surto muito grande de meningite, certo? E aí, na época, foi desenvolvida uma vacina e ela começou a ser aplicada e as pessoas simplesmente não queriam receber a vacina, porque imagina, do nada, alguém chega para você e fala que para você se curar dessa doença, para você não pegar essa doença, você precisa que alguém espete uma seringa, uma agulha no seu braço, na época, se eu não me engano, era na bunda, precisa que espete uma agulha na sua bunda, no seu braço, para você poder ficar curado. As pessoas não entendiam sobre isso. Então, daí surge o PNI e a importância de divulgar sobre vacinação e de falar sobre a vacina. Então, na década de 70, o Brasil enfrentou essa grande epidemia de meningite que resultou num alto número de casos de morte. A epidemia foi um dos principais impulsionadores para a criação do PNI. Além da meningite, o país também lidava com algumas taxas de doenças infecciosas como sarampo, poliomielite e a difteria. A gente vai ver aqui mais para frente que a vacinação para essas doenças foram incluídas também no calendário na década de 80, se eu não me engano. E na década de 70 tinha essa falta de um programa coordenado de vacinação e a ausência de um sistema de saúde público, entendeu? Ainda não tinha o SUS da forma que a gente sabe hoje. O sistema de saúde ele era na grande maioria para as pessoas que trabalhavam, essas pessoas tinham acesso a médico e pessoas com alto poder aquisitivo. Ou seja, se você pode pagar, você vai ter um acesso a médico, a pessoas que cuidem de você. E se você não pode pagar, o máximo que você vai ter se você estivesse trabalhando, você teria acesso aí a um médico ou outro para curar algumas doenças, afinal de contas, o seu patrão quer você saudável para você trabalhar para ele. Então eram as únicas formas de você ter acesso a médico de forma mais disseminada, era assim, ou trabalhando ou pagando para fazer a sua consulta. Então o Brasil não tinha nenhum SUS, nenhum sistema de saúde e também não tinha um programa coordenado de vacinação. O que surgiu, o que aconteceu, né, que ficou evidente a necessidade de uma intervenção governamental para poder lidar com esses problemas. E aí o Brasil sugeriu, né, sugeriu não, perdão, seguiu uma tendência internacional. A OMS, ela já estava promovendo programas de vacinação em todo o mundo. Ela já vinha falando sobre a importância de se vacinar e sobre a importância de criar esse programa de imunização, de você ter esse sistema coordenado que eu falei anteriormente, né? De você juntar todos os estados, todos os municípios, de você ter as unidades de saúde, os hospitais, falando sobre vacinação, divulgando vacinação e levando a vacina para as pessoas. Então a OMS já vinha fazendo esse trabalho e aí o Brasil só seguiu essa tendência e começou a pensar no PNI. E aí desde então o PNI ele foi crescendo, se desenvolvendo, se expandindo e desempenhando esse papel fundamental até hoje na prevenção de doenças infecciosas no Brasil. Como eu falei para vocês, lá na década de 70, né, em 1973 especificamente, foi criado, foi onde começaram a pensar no PNI, onde de fato ele foi
pela primeira vez sugerido, e na época era só voltado para doenças como a meningite, um pouco da varíola e da poliomielite, mas o foco dele foi aquele surto de meningite que eu falei para vocês que a gente tinha na década de 70. Nos anos 80 é que o PNI conseguiu expandir um pouco mais o seu alcance e incorporar as vacinas contra o sarampo e contra a tríplice viral. Antes disso, você tinha essas doenças, você tinha surtos de sarampo, mas ainda não tinha o foco da vacinação ainda não era o sarampo. E aí só na década de 80 é que foi implementado no PNI. E aí na década de 90, olha só, gente, década de 90, né? Parece, parece muita coisa, mas década de 90 foi logo ali. E só na década de 90 é que começou essa abordagem mais universal do Programa Nacional de Imunização, tornando as vacinas acessíveis para toda a população, independente da renda. Ou seja, só lá para 1990 é que começaram a pensar em vacinação universal para toda a população, independente da renda. Antes disso, como eu falei, era só para quem tinha um poder aquisitivo maior. Ou seja, se você tem condições de pagar, se você tem dinheiro, você vai ter a vacina. Se você não tem, só lamento. E aí, só em 1990 é que começou a tornar o PNI mais universal e começou a ser aplicada a vacina em todas as pessoas, independente da renda. O programa ele continuou, né, desenvolvendo, se expandindo e introduzindo outras vacinas no seu calendário, como foi o caso da vacina da hepatite B e uma vacina com nome bem complicado, é a pneumocócica. Meu Deus, falar isso é muito difícil. Mas ele continua crescendo. Em 2014, há pouquíssimo tempo atrás, outro dado importantíssimo, né, para vocês verem como que o nosso sistema de saúde, como que a vacinação, enfim, o sistema de saúde como um todo, ele é muito recente, ele foi pensado muito atual. Antes disso, nós não tínhamos um sistema de saúde e nós não tínhamos a saúde universal para todas as pessoas, independente de, como a gente já falou várias vezes, não só aqui no podcast, mas o Léo fala muito isso no canal dele no YouTube, é que o SUS ele é universal, ele é para todas as pessoas, independente da religião, independente da idade, do sexo, da cor, da raça, enfim, de tudo. O SUS ele é universal e ele realmente é para todos sem ver que aquela pessoa como preto, branco, rico, pobre, magro, alto, baixo, enfim, nada disso. O SUS é para todos. E isso é muito atual, muito mesmo. O debate do SUS universal é muito recente. E aí só em 2014 é que o SUS se expandiu um pouco mais, o PNI se expandiu um pouco mais e chegou a vacina, incorporaram, né, no calendário a vacina contra o HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é o que causa o câncer de colo de útero. E aí a vacina chegou chegou no SUS, começou a ser distribuída pelo PNI para prevenção do câncer de colo de útero. E em 2021 a gente teve aí o boom, né, da Covid, na verdade pouco antes, 2019, 2020. E em 2021 a gente teve oficialmente a incorporação da vacina contra a Covid-19 no nosso calendário vacinal. Inclusive no finalzinho lá do podcast eu vou trazer para vocês uma informação bem legal sobre a vacinação contra a Covid, porque da mesma forma que a gripe, ela agora vai fazer parte do nosso calendário anual de vacina. Certo? E o PNI desempenhou um papel muito fundamental, sensacional, maravilhoso e brilhante na distribuição das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, porque foi uma das maiores campanhas de vacinação já realizadas no Brasil, no país. Vocês lembram que eu falei que lá nas décadas de 80, de 70, nós tínhamos surtos de doença, mas que as vacinas só começaram a ser universal na década de 90. Então, antes disso, nós nunca tivemos uma campanha de vacinação tão grande, em massa, para uma população tão absurdamente grande, quanto a gente teve agora com a Covid-19, com a vacina da Covid, entendeu? Que foi realmente para todos os estados, todos os municípios e tentando vacinar o maior número de pessoas em menor tempo para a gente reduzir aí a taxa de mortalidade causada pela Covid-19. Até hoje,
O PNI, gente, ele enfrenta desafios como desinformação, resistência à vacina, a garantia de um fornecimento contínuo e eficaz de vacinas, ou seja, não faltar vacina nos postos, não faltar vacina nas unidades de atenção, de hospital e etc. Enfrenta muitos desafios e também enfrenta muitos mitos. Ainda precisam ser quebrados alguns mitos nas cabeças das pessoas. Tem gente que não consegue ainda entender certas coisas. A gente entende que as pessoas mais antigas, né, têm um pouco mais de dificuldade, justamente por se tratar de um programa novo, ou como eu falei, na década de 90 para cá. Então as pessoas mais antigas, elas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar. E aí é onde aonde eu quero bater aqui na tecla com vocês, bater esse papo, o foco principal desse podcast, tanto que eu falei bem rapidinho aqui das outras coisas, porque a gente precisa conversar enquanto profissionais da saúde de que forma a gente pode fazer com que esses mitos, com que essas crenças, com que essas coisas sejam quebradas na cabeça das pessoas e a gente consiga fazer com que elas não só aceitem se vacinar, mas também como divulguem a vacinação como algo positivo. Muita gente fica com aquilo na cabeça de que vai doer, é ruim, vou ter efeito colateral, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí acaba impedindo de se medicar, né, de se vacinar, de cuidar de si, e também acaba impedindo o outro, porque você fica falando para os outros que é ruim, que dói, que isso, que aquilo, e aquela outra pessoa ela também não vai querer, porque ela não quer passar pelo ruim, pela dor, enfim, por essas coisas. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um roteirinho de alguns mitos principais, que é o que a gente mais vê no dia a dia da prática, né, do contato com o paciente, no SUS. A gente ouve bastante sobre isso e também para falar um pouco sobre essas questões que a gente vê pela internet, pelas redes sociais afora. Um dos mitos principais, eu vou falar assim de dois mitos que mais. Dois não, três. Eu vou falar de três mitos que precisam ser quebrados na cabeça das pessoas, que eu acho que são os mais. Que a gente mais ouve, né, com mais frequência. O primeiro deles é a ligação de vacinação com outras situações e outras comorbidades. Por exemplo, existe a questão de que a pessoa se vacina, uma criança, né, é vacinada e tem autismo. A criança é vacinada e tem síndrome de Down. Meu filho teve uma doença X e desenvolveu uma sequela por conta da vacinação. E, gente, isso não é verdade. Isso é um mito. Isso é um mito que a gente vê assim com muita frequência no dia a dia do SUS, no dia a dia da prática clínica, que as pessoas acham mesmo, por conta dessa questão de desinformação, da disseminação muito errada da informação, que as vacinas levam a essas doenças, a esses problemas, essas situações que geram sequelas lá na frente. E isso não é verdade. Por conta de talvez uma situação assim, eu sempre lembro do leite com pera, né? Durante muito tempo falava-se que não podia tomar leite com pera porque morria, quando na verdade você estudando, você vendo um pouco mais a fundo o motivo disso, você descobre que uma forma de evitar com que as árvores, né, as peras fossem roubadas das árvores, as pessoas começaram a dizer que se você comesse a pera, tomasse leite, você ia morrer. E aí alguém de fato morreu, e aí falaram, lá, viu, morreu porque comeu leite com pera. E pronto, todo mundo ficou com muito medo de comer leite e tomar pera, de comer pera e tomar leite, porque vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí isso, na verdade, foi só uma forma que os donos, né, das árvores lá de pereiras, não sei, enfim, que os donos das árvores encontraram de fazer com que as frutas parassem de ser roubadas. Olha que curioso, não sei se você sabia dessa, mas essas questões, esses mitos de que vacina leva a algumas doenças, algumas comorbidades ou geram algumas sequelas, vem daí. É, um dos mitos mais persistentes, né, é essa alegação de que as vacinas podem causar autismo, especialmente a vacina da tríplice viral. Só que esse mito ele já foi descartado assim absurdamente pela comunidade médica, já tem diversos estudos mostrando que não tem nenhum tipo de relação. Na verdade, só a questão do autismo especificamente é que começou a se estudar melhor a doença, começaram a estudar mais o autismo, então começaram a descobrir mais crianças que tinham autismo.
que são autistas. Então, com isso, você começa a correlacionar, né, o autismo com alguns outros fatores, e aí chegaram nesse ponto, tinha muita criança sendo vacinada com a tríplice viral e tinha muita criança com autismo. E aí, então provavelmente o autismo é por conta da tríplice viral. E na verdade não. Na verdade só começaram a estudar mais sobre e aí começaram a detectar mais casos. Calhou de ser bem perto do período dessa disseminação da vacina contra a tríplice viral. Certo? Mas não tem nada disso. E é legal a gente buscar sempre informações nesse sentido, tentar buscar matérias, estudos, artigos científicos, coisas assim, que falem, né, um pouco sobre as vacinas e essa não ligação, porque não tem ligação, com o desenvolvimento de doenças e de comorbidades. E se eu tomar essa vacina, eu vou ficar com síndrome de Down. Não, gente, não tem nada disso. A síndrome de Down é uma doença genética, então uma vacina não vai ter nenhuma relação com essa doença genética. O autismo não tem relação com a vacinação e por aí vai. Outro mito também que é muito grande, que aí é um medo meio que coletivo, é a questão dos efeitos colaterais. A gente sabe que as vacinas, elas geram efeito colateral porque, como eu falei, você está colocando ali no corpo, você está inserindo no teu organismo um pedaço do vírus, uma toxina ou um vírus, uma bactéria nativa. Então, o seu organismo, num primeiro momento, ele vai reconhecer aquilo como sendo algo diferente que ele nunca viu. É a primeira vez que ele está tendo contato com aquilo que está sendo injetado nele. Então ele vai achar isso estranho e ele vai trabalhar para descobrir o que é aquilo e para se proteger contra aquilo. Isso é normal, como em qualquer doença. Se você pegar uma virose, se você pegar enfim, uma doença infecciosa, bacteriana, seja lá o que for, o seu organismo vai começar a reagir àquilo. E aí você vai começar a ver os primeiros sinais, como febre, um vermelho na pele, uma dor de cabeça. Coisas assim são normais, porque é o seu organismo reagindo àquele organismo novo que entrou nele. Poxa, tá tudo normal aqui, tá tudo bem. De repente chegou alguém diferente, eu vou começar a trabalhar em prol de descobrir o que é aquele diferente, tentar, né? Vamos ver o que eu posso fazer com isso. Se é alguma coisa boa, se é uma coisa ruim, se esse alguém diferente é para me ajudar, é para me atrapalhar. E aí, no momento que o seu organismo começa a trabalhar nisso, ele gera alguns efeitos colaterais. Esses efeitos são normais e são esperados, certo? Então, sentir dor no local da aplicação, sentir febre, ficar com mal-estar, dor de cabeça, são coisas normais e, na verdade, é até bom sentir esse tipo de coisa depois da vacina, é porque a gente tem como garantir que o nosso organismo está reagindo àquela vacina. Não que todas as vacinas vão causar isso, não. Não é bem assim. Tem vacinas que, como o nosso organismo, por exemplo, a da gripe, a gente já recebe a vacina da gripe anualmente, ela já entrou no nosso calendário. Então, pode ser que no segundo ano que você vai ser vacinado contra a gripe, o seu organismo já esteja um pouco mais preparado para essa vacina e você não tenha reação. Como pode ser que você vai se vacinar toda vez contra a gripe e em todas elas você vai ter reação. Isso são coisas normais e esperadas. O sentir efeitos colaterais é normal e é um bom sinal de que o organismo está reagindo àquela vacina. O não sentir também é normal, só pode significar que o teu organismo já esteja preparado para aquilo e aí a forma como ele está reagindo agora é um pouco mais leve, então você não está sentindo nada. Então é legal a gente sempre deixar claro para as pessoas que os efeitos colaterais eles acontecem, eles são esperados e que sentir os efeitos colaterais é até importante porque mostra que o seu organismo está realmente recebendo e reagindo àquilo. O não sentir também é normal, faz parte, pode acontecer como pode não acontecer, mas é sempre legal deixar bem claro para as pessoas que o acontecer, a pessoa às vezes fica preocupada, não vou tomar porque eu vou ter febre. Olha, mas o ter febre é até importante, é até bom. E o melhor de tudo, são coisas temporárias, leves, nunca é uma coisa absurda. Agora, até com a vacinação contra a Covid-19, nós tivemos uma das vacinas, né, causava um efeito bem intenso.
até as pessoas ficavam bem prostradas, sentiam um mal-estar muito grande, parecia até um resfriado bem forte, mas que durava 24 horas, passava assim, 1, 2 dias no máximo passava. Mas isso é por quê? Porque é o corpo reagindo àquele organismo novo, aquela coisa nova que está sendo injetada nele, tentando se proteger contra aquilo. E aí, como era uma vacina que precisava ser um pouco mais forte para proteger a gente contra a Covid, que foi uma doença assim bem absurda, né? Matava e tudo mais. Então era uma coisa um pouco mais forte, acabava causando um efeito colateral também um pouco mais forte. Mas no geral, os efeitos colaterais são leves e todos eles são temporários, inclusive o da Covid. Em 1 a 2 dias no máximo, eles já passam. Algumas crianças, eu lembro muito bem da minha filha naquela vacinação de 2 anos, que é uma quantidade muito grande de vacinas, acho que são 4 ou 5, né, que a criança toma, e que ela normalmente fica muito prostrada. Ela ficou um dia todo assim amuadinha dormindo, mas já chegou à noite, ela já estava bem, balançando perna, brincando, como se nada tivesse acontecido, o que foi bem legal. Outra questão que a gente tem aqui de mito que precisa ser quebrado é a desconfiança em relação ao governo ou à indústria farmacêutica. Algumas pessoas até têm isso como uma teoria da conspiração, ficam falando coisas bem impróprias e indevidas que causam um certo pânico na população, né? Que o governo tá mandando essa vacina, que é uma forma de implementar um chip, de controlar alguma coisa do tipo. E a gente tem que ficar sempre muito atento com relação a essas desconfianças e sempre tentar mostrar para as pessoas que, na verdade, as vacinas que são amplamente distribuídas, que são dadas pelo SUS hoje em dia, que abrangem o nosso Programa Nacional de Imunização, elas são vacinas, em sua grande maioria, produzidas para mesmo serem distribuídas. Então, a indústria farmacêutica em si não tem nenhum lucro, não ganha nada em cima dessa produção dessas vacinas, sabe? Porque elas são para serem distribuídas para o público, elas são gratuitas. Então a indústria não ganha nada. Então para eles não é vantagem fazer uma vacina que tenha alguma forma assim, de controle, alguma coisa mirabolante, porque eles não vão ganhar nada com isso. E o governo também ele só está querendo ajudar. Quando ele incorpora uma vacina no calendário, quando ele resolve trazer uma nova vacina para implementar no nosso PNI, a intenção dele é só ajudar a curar um surto, a curar uma doença ou a evitar que aquilo se propague ainda mais. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela ela é uma vacina que ela é distribuída, né? A gente tem uma idade onde todo mundo tem que tomar a febre amarela, mas existem regiões do Brasil que você só consegue ir, que você só consegue acessar se você tomar mais uma dose da febre amarela, se você tomar, não sei como é que funciona exatamente, se é anual, mas enfim, que o controle da vacina da febre amarela é muito mais intenso. Por quê? Porque são regiões que sabe-se que ali já teve muito surto de febre amarela, que já tiveram muitos casos, e a melhor forma que a gente tem de prevenir que isso aconteça de novo é vacinando. Eu falei agora há pouco da vacina do sarampo, me lembrei aqui que o sarampo ele já foi erradicado no Brasil. Ou seja, nós chegamos em determinado momento da nossa história, né, do nosso país, a erradicar, a ter zero doença sarampo no Brasil. Sendo que de um tempo para cá, de um tempo muito curto, posso colocar aí, sei lá, 2010, 2015 talvez para cá, nós voltamos a ter casos de sarampo no Brasil e regiões, inclusive, a gente tem já surtos, né? Já pode-se dizer, delimitar que aquela região teve um surto de sarampo. Olha isso, uma doença que já era erradicada. Mas por que desses surtos de sarampo? Justamente porque hoje em dia as pessoas ainda têm muitos mitos, muitos medos, ainda ficam muito com o pé atrás com relação à vacinação, não tomam a vacina ou não aplicam nas suas crianças, porque o sarampo é uma vacina dada em criança, não aplicam as vacinas, não dão nas suas crianças, e aí com isso a pessoa fica muito mais propensa a desenvolver aquela doença. E aí uma pessoa com sarampo acaba transmitindo para outras que não têm anticorpos contra sarampo, e quando você vai ver um surto de sarampo numa região. Então é sempre bom a gente falar que por mais que as pessoas tenham desconfiança das motivações do governo, das empresas farmacêuticas e tudo mais, a gente sempre tem que deixar
bem claro para eles que as vacinas são seguras, que os interesses não têm interesse financeiro por parte da indústria financeira, da financeira, ó, da indústria farmacêutica em vacinas de ampla distribuição, não tem por parte do governo, não tem nenhum tipo de controle ou coisa do tipo, muito pelo contrário. É só mesmo para evitar que aconteçam surtos, que aconteçam disseminações de doenças que antes a gente, por exemplo, já tinha erradicado, como é o caso do sarampo, ou regiões endêmicas, né? Áreas que a gente já sabe que tem mesmo aquela doença, que são normais daquela região por conta de um mosquito, por conta de um inseto. Ah, aqui nessa região tem muito mosquito X e a gente sabe que esse mosquito transmite essa doença. Então, as pessoas que moram naquela região precisam se vacinar constantemente contra aquela doença, porque tem muito mosquito, você não dá para matar todos os mosquitos daquela região, né? Então, a forma que a gente tem de prevenir é vacinando. Nós temos esses mitos que precisam ser quebrados. Ah, temos mitos também com relação aos ingredientes da vacina. Lembrei disso aqui agora, porque eu lembro que há muito tempo atrás, não sei, né, se todo mundo vai saber disso, mas acredito que uma busca aí rapidinha no Google você vai achar. Há muito tempo atrás existia esse mito, que as vacinas tinham mercúrio, que as vacinas tinham timerosal. Timerosal era um ingrediente, né, que fazia parte das vacinas e que levavam a preocupações com relação às crianças, né, de desenvolver algumas patologias no futuro. E aí esses ingredientes foram removidos completamente, até porque há muito tempo atrás não tinha-se muitos estudos para saber sobre eh, os ingredientes que poderiam ou não ser usados. E aí usava-se um ingrediente, depois se estudava, via que não era muito bom e trocava por outro. E assim foi indo até a gente chegar no que a gente tem hoje em dia, que as vacinas são todas elas feitas com componentes seguros. Todas. Não existe vacina feita com componente que não é seguro. Todas elas são seguras, todas elas podem ser aplicadas, todas elas podem ser utilizadas, seja por bebê, seja por criança, seja por idoso, que os componentes hoje da vacina são todos eles seguros. Então, esses mitos sobre os ingredientes também precisam ser quebrados constantemente. A gente precisa sempre deixar claro para os pacientes ou para as pessoas que ainda ficam preocupadas com isso, que graças aos estudos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, graças a medicina, né, aos avanços da medicina, nós chegamos a ingredientes que são 100% seguros e que não causam nenhum tipo de comorbidade nas pessoas pelo ingrediente em si, ou que vão causar algum problema no futuro, gerar alguma sequela. Não temos mais isso, graças a Deus. Existe também, gente, as crenças religiosas e filosóficas. Eu não vou entrar muito nesse ponto porque isso depende muito da pessoa. Mas é legal a gente saber que existe isso. E que a gente sempre tem que tentar contornar, mas contornar com muito cuidado, com muito carinho, muita atenção, muito jeitinho. Porque quando a gente fala de religião, né, a religião da pessoa é aquilo que a pessoa acredita, as crenças filosóficas é aquilo da pessoa, do que ela acredita, então fica até meio difícil a gente debater esse tipo de ponto, a gente conversar com as pessoas sobre isso. O ideal é sempre que você busque, se alguém não quer tomar uma vacina ou está com uma dificuldade por conta da religião dele, ver se dentro da sua unidade de saúde tem alguém dessa mesma religião, dessa mesma linha de raciocínio que possa conversar com ele e tentar fazer com que ele mude o pensamento, mas é um ponto bem delicado, é bem sensível quando a gente fala de crença religiosa ou crença filosófica, porque depende muito da pessoa e algumas pessoas se mantêm muito firme a essas crenças, acreditam que não pode, que precisam se opor, são convicções pessoais e que a gente realmente tem que ter muito dedo na hora de falar. Mas é um ponto importante e a melhor forma, eu acho, de lidar com isso é sempre buscar pessoas que tenham a mesma crença ou tenham a mesma linha de raciocínio que essa pessoa para tentar contornar essa questão da vacinação, para tentar debater. E outra coisa legal também que as unidades de saúde elas podem fazer é palestra, debates, etc., trazendo essas pessoas que têm essas linhas de raciocínio oposta e tudo mais, para que os próprios profissionais de saúde ouçam o que cada um deles diz, né? Ah, talvez na minha religião
contra a vacina. Então vamos tentar buscar nessa religião por que eles são contra a vacina, o que a gente pode falar para eles para tentar reverter esse pensamento, o que a gente pode argumentar, vamos tentar entender também um pouquinho do lado dessa religião para que a gente contra-argumente e tente convencê-los da importância da vacinação. Mas esse é um ponto muito sensível, tá, galera? E aí, outro ponto que a gente precisa falar sobre os mitos e sobre os desafios, esse daqui é um desafio bem grande, a falta de acesso à informação, né? A desinformação. Por que esse ponto é crucial, gente? Porque por mais que a gente pense que hoje em dia tem televisão, tem internet, tem rádio, WhatsApp, tem tudo falando sobre absolutamente tudo, em qualquer lugar que você vá, você vai ver alguém dando o seu ponto de vista, falando o que acha, falando o que pensa sobre um determinado assunto. A gente fica até meio assim, nossa, como que tem desinformação se em todos os lugares hoje tem informação e tem pessoas, inclusive, dando a sua opinião sem ter conhecimento, né? Sem saber muito sobre o assunto, dando opinião sobre ele. Mas é exatamente esse o ponto. A falta de informação aqui nesse caso são as pessoas que começam a falar o ouvir daqui, o ouvir dali, o ouvir disso, o ouvir daquilo e que não buscam de fato a informação real sobre a situação. Não estou dizendo exatamente sobre as fake news, mas as fake news são um bom exemplo disso. Às vezes você vê lá todo mundo divulgando que, olha, uma vacina agora tem chip, tá? Dentro dessa vacina tem um chip. E ninguém busca para saber se realmente é isso, da onde está vindo essa informação de que tem chip na vacina, por que está sendo falado isso, será que é verdade, será que não é verdade? As pessoas só buscam acreditar. E fim da história. E aí esse é um ponto crucial no nosso trabalho, no dia a dia, da gente falar, debater essa questão do acesso à informação. Tem realmente pessoas que não têm acesso à informação, que elas não sabem, de verdade não sabem. Eu não sabia que eu precisava vacinar o meu filho com 2 anos. Eu não sabia que eu precisava dar uma vacina assim que meu filho nascesse. Eu não sabia. Existe esse caso. Esse caso é um caso mais tranquilo de você lidar, porque você vai chegar nessa pessoa, você vai mostrar, por exemplo, o calendário de vacina, você vai mostrar todas as vacinas que compõem, né, o PNI, vai falar para ela, ó, com tantos anos seu filho precisa tomar isso, com tanto, e você vai fazer o acompanhamento dessa pessoa, vai pedir que a unidade básica, que a agente comunitário de saúde, que a equipe de enfermagem, os médicos façam o melhor acompanhamento possível dessa criança, desse adulto, porque ele não tinha essa informação. Essa situação é bem fácil de contornar. A maior dificuldade nossa no dia a dia é lidar com essas pessoas que aceitam a informação que vem a elas, entendeu? Que simplesmente chegam e falam, ó, não pode porque faz mal. E a pessoa toma posse disso, não, faz mal. E aí até debatem às vezes no sistema de saúde assim, não, eu não vou tomar porque meu vizinho falou que faz mal. Tá, mas por que faz mal? Não sei, mas ele disse. Ele disse que faz mal, então não vou tomar. E aí lidar com isso também é bem complexo. E essas pessoas são as mais difíceis, porque você precisa mostrar para ela que aquela informação que chegou a ela é uma informação errada, é uma informação incorreta, e tentar mostrar o certo. Por isso que eu falei lá no início, que é legal a gente saber o que é uma vacina, a importância da vacina, o que uma vacina faz no nosso organismo, para a gente contra-argumentar. Quando alguém vier e falar assim, mas causa efeito colateral, eu vou ficar com dor de cabeça. Olha, mas a dor de cabeça, ela é importante para o senhor saber que a sua vacina está dando certo. E a dor de cabeça, ela vai durar um pouco tempo. Você vai tomar vacina agora, vai sentir um pouquinho de dor de cabeça, vai ficar com desconforto, mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, o senhor já vai estar bom, já vai estar tudo bem de novo. Mas é bom até que saiba que sinta, porque você vai saber que deu certo, que está funcionando. Esse é um argumento que eu acho sempre legal falar, né, para as pessoas que ficam com medo do efeito colateral. Se tem efeito colateral é porque deu certo. Então, tá ótimo. Esse é o seu atestado de deu bom. Tipo assim, deu bom, deu efeito colateral, então deu bom. Não deu efeito colateral, então deu ruim. Mais uma vez, não significa que deu ruim. Mas o legal, às vezes, do efeito colateral acontecer é a gente mostrar para a pessoa que ele acontecendo é porque deu certo, sabe? Esse, para mim, é um dos melhores argumentos para você contornar a questão do efeito colateral. Mas essa desinformação
seja a falta do acesso, ou seja realmente a desinformação nas redes sociais também, né? As questões que chegam para a gente, é, são bem complexos, bem difíceis de lidar e a gente precisa combater ao máximo essa desinformação, sempre mostrar para as pessoas, fazer grupos de conversa, rodas de debate, palestra, tentar trazer documentos válidos, buscar na OMS, no Ministério da Saúde, documentos, por exemplo, publicados por instituições de pesquisa e de ensino, Fiocruz, UFRJ, coisas assim. Estou falando aqui da minha realidade do Rio de Janeiro, mas eu sei que tem instituições de ensino e pesquisa por todo o Brasil. E você pode buscar, até as prefeituras também desenvolvem seus documentos. Você pode buscar essas informações, esses documentos, para mostrar para essas pessoas: olha só, tem várias pessoas no Brasil inteiro estudando essa vacina para dizer que ela é segura, que ela é boa e que você pode tomar. Então, por que você não vai tomar baseado no que compartilharam no WhatsApp? Sabe? Que informação. Desculpa. Que informação foi essa que chegou para você através do WhatsApp que você está dizendo que ela é verdadeira e não o que eu estou te mostrando? Vamos dar uma olhada nessa informação aí. Deixa eu ler ela com você. Olha só, tá vendo isso aqui? Não é. Olha isso aqui. E tentar sempre fazer esse contraponto com as pessoas para mostrar para eles ao máximo, para os nossos pacientes, né? Ao máximo a importância da vacinação, a importância do PNI e a importância da adesão a ele. O ponto crucial nesse podcast de hoje, de gravar esse episódio de hoje, é falar para você, profissional da saúde, que você tem uma base, a gente tem o nosso Ministério da Saúde, a gente tem as próprias prefeituras dos locais, a Organização Mundial da Saúde, trabalhando em prol dos programas de imunização, gerando conteúdo, gerando informação, e a gente pode sempre buscar essas informações para levar à população e tentar convencê-los ao máximo de se vacinar. E também falar para você, profissional da saúde, que divulgue, que leve a informação, que fale, que sempre verifique. Como aqui tem muito agente comunitário de saúde, é legal sempre olhar a caderneta de vacinação das pessoas, ver se está atualizada, ver se não está. Foi no posto, dá uma olhada, ó, tá faltando tal vacina, vamos lá tomar agora rapidinho. Eu levo o senhor, eu acompanho, seguro na sua mão, mas vamos lá logo tomar. Ou então chegou na casa do paciente, viu que está desatualizado, o paciente vai na UBS, vai na unidade de saúde, opa, leva sua caderneta porque tem uma vacina desatualizada, vamos marcar um dia do senhor ir lá, da senhora ir lá, de tomar a sua vacina, de atualizar. É muito importante que a gente preste atenção nisso, que a gente fique atento ao calendário de vacinação e a caderneta, perdão, de vacinação das pessoas e divulgue ao máximo a importância da vacinação. Se você tem algum outro mito, algum outro desafio que você já encontrou na hora de falar para uma pessoa se vacinar, se ela trouxe para você algum medo que eu não citei aqui, deixa nos comentários aqui na caixinha de comentários do Spotify, que com certeza eu vou ler e vou tentar te ajudar aí a quebrar esse mito na cabeça das pessoas, né? A gente pode tentar pensar junto em alguma coisa para responder, em algum argumento para a gente trazer para as pessoas, para quebrar esse mito que ela tem, esse medo que ela tem, tá bom? Deixa eu trazer para vocês agora a informação que eu falei que eu tinha, né? Deixa eu pegar ela aqui, que é justamente um documento do Ministério da Saúde, aonde ele coloca todas as vacinas que a pessoa precisa tomar desde quando nasce. Então, ao nascer, a criança ela precisa tomar a BCG, que é uma dose única, e a hepatite B. Geralmente, a hepatite B ela é dada no próprio hospital, se a sua criança nasceu num hospital público ou particular, e a BCG, dependendo do hospital, porque alguns hospitais particulares só dão a BCG se a criança ficar internada por mais de 2 dias, mas eu sei que nos hospitais públicos já faz parte do protocolo. Eu não sei como é que está a situação agora no nosso pós-pandemia, se continua dessa mesma forma, mas eu sei que a BCG ela é dada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, nas unidades de saúde, você pode procurar e você vai conseguir dar a BCG no seu filho, ou na sua filha, no momento de nascer. Eu sei que tem um prazo para dar vacina, se eu não me engano são 7 dias, o Léo depois corrige se eu estiver errada, ele não está aqui agora gravando comigo, mas eu corrijo depois se estiver errado.
Mas se eu não me engano, não, minto, perdão, minto mesmo. A criança tem até 7 dias depois que nasce para ir até a unidade de saúde para fazer o teste do pezinho e aquele primeiro acompanhamento. A BCG não. A BCG ela normalmente tem um dia certo na unidade para dar a dose, porque a ampola da vacina da BCG, ela são 10 doses, se eu não me engano, e não pode guardar. Então, para otimizar o frasco para não jogar fora, normalmente junta todas as crianças e dá num único dia de uma vez só em todo mundo, tá? Mas não tem prazo não, perdão, desculpa pela informação equivocada, mas já me corrigi. Aos 2 meses, ao que eu falei, são quatro vacinas. Com 2 meses, a criança precisa tomar a pentavalente, a primeira dose, a poliomielite, que é a VIP, poliomielite VIP, a primeira dose, rotavírus, primeira dose, e a pneumocócica 10 valente, também a primeira dose. Com 3 meses, a criança faz a meningocócica C, a primeira dose. Aos 4 meses, ela faz a segunda dose das vacinas pentavalente, pneumocócica 10 valente, rotavírus e poliomielite VIP. Aos 5 meses, ela faz a segunda dose da meningocócica C. Aos 6 meses, ela faz a terceira dose da pentavalente e da poliomielite VIP e a influenza, uma ou duas doses anuais. Na verdade, depende da vacina da influenza, né? Pode ser uma dose ou pode ser duas, mas é dada sempre, geralmente, aos 6 meses. É legal que até os 6 meses a criança toma a vacina todos os meses, que é já para ela adquirir todas as imunidades necessárias, né? Todos os anticorpos, todas as imunidades é ótimo, mas é para que ela possa adquirir todos os anticorpos necessários para essas doenças que são mais comuns na primeira infância. Então, até os 6 meses, eu sei que é chato pra gente que é mãe ficar levando todo mês a criança para ser agulhada, tomar uma espetadinha, sabe? É doído na gente, mas é extremamente necessário porque são as doenças que mais acometem as crianças na primeira infância, então por isso que elas precisam ser vacinadas até os 6 primeiros meses de vida, para que ela já fique imune, protegida para qualquer coisa que aconteça ali até 1, 2 anos dela. Depois disso, ela toma a febre amarela aos 9 meses e com 1 ano, com 12 meses, ela toma a primeira dose da tríplice viral e um reforço da pneumocócica 10 valente e meningocócica C. Quem cria o nome dessas vacinas, né? Brincadeiras à parte, mas é bem complicado falar pneumocócica. Com 15 meses, a criança toma o reforço da DTP, a poliomielite VOP oral, a hepatite A, que é em dose única, e a tetraviral, que também é dose única. Depois disso, ela se vacina com 4 anos, que é o segundo reforço da DTP, o segundo reforço da poliomielite VOP oral. Ela toma a primeira dose da varicela atenuada e toma o reforço da febre amarela. Com 5 anos, pneumocócica 23 valente. Ah, perdão. Com 5 anos, a criança toma pneumocócica 23 valente a primeira dose, mas é só para populações indígenas. Mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei, né? Existem regiões, existem pessoas, grupos que estão mais suscetíveis a algumas doenças do que outros. Então, nesse caso dessa pneumocócica 23 valente, ela só é dada na população indígena. Com aí de 9 a 19 anos, o Ministério da Saúde coloca aqui de 9 a 19, porque aqui tem algumas vacinas que você pode tomar se não tiver tomado antes, algumas vacinas que você pode tomar em campanha e outras que são normais do calendário, que são a meningocócica ACWY, que é a dose única ou reforço, né, ali entre 11 e 14 anos, HPV, a segunda dose, que aí é com um intervalo de 6 meses, ela toma a primeira dose ela toma as doses da primeira e segunda dose da HPV, hepatite B, febre amarela, DT, que aí é o reforço a cada 10 anos, é que ela vai ficar tomando a cada 10 anos, né, que todos nós devemos tomar a cada 10 anos, e a tríplice viral, que aí no caso é a segunda dose. E dos 20 aos 59 anos, a pessoa pode tomar a hepatite B, a febre amarela, a DT, que é a cada 10 anos, a tríplice viral e a influenza, que é uma dose anual. A tríplice viral, o Ministério da Saúde tem aqui uma informação de 2 doses de 20 aos 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos, se não tiver tomado antes.
tá bom? Então, nessa faixa de idade, entre 20 e 59 anos, você pode tomar 2 doses da tríplice viral se não tiver tomado antes na primeira infância. E também as vacinas, né, de campanha. Geralmente, quando tem campanha de vacinação, agora há pouco tempo nós tivemos em todo o Brasil o Fiocruz para você, que é um momento legal que a Fiocruz promove para atualizar a caderneta de vacina, para promover a vacinação, principalmente em crianças, e a da Covid-19 em crianças e adultos. Então, toda vez que tiver campanha, toda vez que as unidades de saúde fizerem dia D de vacinação, você pode sempre tomar tranquilamente, livremente. A influenza, né, por exemplo, é todo ano, alguns lugares a febre amarela, enfim. E gestantes tomam a vacina de hepatite B, DT e DTPA. A DTPA ela é específica para gestantes. A primeira dose é uma dose por gestação a partir da 20ª semana de gravidez ou até 45 dias antes do parto. Então, essa DTPA ela é específica para gestantes e é importante você, grávida, tomar em até 45 dias antes do parto ou a partir entre a 20ª semana da sua gravidez até 45 dias antes do parto, tá bom? Aí aqui também do Ministério da Saúde, eu vou divulgar o link de onde eu acessei essas informações. Eles vêm dizendo para que servem essas vacinas, o que é bem legal também a gente saber. Esse quadrinho é legal ter impresso na unidade de saúde, ter esse quadro na UBS, ter acesso a ele, para você saber também na hora de orientar uma mãe, por exemplo, seu filho vai tomar com uns 2 meses 4 vacinas. Essa mãe se assusta, ela quase tem uma síncope, mas você vai virar para ela e vai falar: olha, mas essas vacinas são tal, tal, tal e tal, e são importantes para isso, 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 isso. Então eu vou deixar esse link na descrição. Não vou ficar falando aqui todas elas, porque são muitas vacinas, mas só para vocês saberem. A BCG, por exemplo, ela previne contra formas graves da tuberculose, principalmente miliar, perdão, e meningia, que são, como eu falei, formas de tuberculose. A hepatite B protege contra a doença, a hepatite B. A pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Haemophilus influenzae do tipo B. A poliomielite VIP protege contra a poliomielite, que é o que causa paralisia infantil. A rotavírus protege contra a diarreia por rotavírus. Enfim, e aí nós temos outras, que a tríplice viral é a que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Essa aqui eu falei, o sarampo, né, que foi erradicado e agora está voltando porque as pessoas não tinham a vacinação contra a tríplice viral. Dentre outras, né, tem aqui também a meningocócica ACWY, que é dado nos adolescentes, né, protege contra a doença causada pela Neisseria meningitidis, nossa, que difícil, do sorotipo ACWY. Esse nome foi mais difícil do que a meningocócica. Enfim, vou deixar esse link, né, das vacinas e das doenças que essas vacinas previnem aqui na descrição do podcast. E aí você acessa, imprime, cola isso na parede da sala de vacinação, porque toda vez que uma pessoa tiver alguma dúvida, precisar, você sabe aonde consultar e dizer para ela sobre a importância daquela vacina que ela está tomando e o que aquela vacina protege. E aí, a informação que eu falei para vocês com relação ao esquema vacinal contra a Covid-19 a partir de 2024. A vacina passa a integrar o calendário nacional de vacinações. Olha que legal. Para crianças entre 6 meses e 5 anos, o esquema será em 3 doses, com um intervalo de 8 meses entre a primeira e a segunda e um intervalo de 4 meses entre a segunda e a terceira. Grupos de prioridade e prioritários como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas devem receber uma dose de reforço anualmente. Maiores de 18 anos que já tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses devem receber uma dose de reforço
Nossa, tá difícil. Devem receber uma dose de reforço da vacina bivalente ainda em 2023. Então, se você tem mais de 18 anos e já tomou a segunda dose da vacina da Covid pelo menos 4 meses atrás, tome o seu reforço, que é a dose bivalente da Covid ainda esse ano de 2023. E aí, para o ano de 2024, você vai fazer a dose anual só quando tiver necessidade, certo? Toda vez que tiver o esquema, a campanha, na verdade, de vacinação da Covid-19, aí você faz uma nova vacinação. Mas o reforço é a vacina bivalente que deve ser tomada ainda esse ano, que a nossa taxa de vacinação com a bivalente está bem baixa. Então, mais uma coisa importante aí para a gente fazer é mostrar para as pessoas e falar para as pessoas que existe a dose bivalente, que ela precisa ser aplicada de preferência ainda em 2023 e que a partir de 2024 a vacina da Covid passa a ser parte do nosso calendário nacional de imunização. Então, todo mundo obrigatoriamente vai começar a tomar a vacina que nascer, né? De 2024 em diante, vai obrigatoriamente tomar a vacina da Covid-19. Obrigatoriamente não, né? Se você levar para vacinar, a pessoa toma, a criança, por exemplo. E que pode ser que a partir de 2024 nós tenhamos campanhas de vacinações anual com a vacina da Covid-19, essa dose bivalente. Tá bom? Gente, no geral é isso. Esse episódio de hoje, mais uma vez, era para falar sobre a importância do nosso PNI, sobre esse programa maravilhoso de vacinação que a gente tem, a abrangência dele. Ele é um programa nacional, então todo o Brasil tem acesso às vacinas disponíveis no PNI, no programa, né, pelo SUS, de forma gratuita. Falar para você, profissional da saúde, da importância de sempre disseminar a informação correta, de mostrar para as pessoas que é importante sim se vacinar, que é necessário, o bem que uma vacina faz para um organismo, sempre quebrar, sempre que possível, esses mitos, essas limitações que as pessoas têm e sempre incentivar a pessoa a se vacinar e a transmitir a informação correta sobre as vacinas. Faça a sua parte você também, divulgue, dissemine, fale, compartilhe e sempre leve para as pessoas a informação correta. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio de hoje. Mais uma vez, tem uma caixinha de perguntas aqui no Spotify. Vocês podem deixar a sua dúvida, deixar o seu comentário, deixar inclusive a sua sugestão para novos episódios, tá bom? Meu nome é Tainá Quintela Assis, eu sou farmacêutica e esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Conversas Saudáveis. Nos vemos no próximo, pessoal.